assim, enquanto o pessoal está voltando e tal, se alguém tiver alguma questão que quisesse conversar, alguma coisa que ficou totalmente, absolutamente obscura no que eu já falei, se quiser, enfim, fazer uma intervenção em alguma coisa, a gente podia conversar um pouquinho agora e aí em seguida eu retomo, tento articular qualquer pergunta com o que vem pela frente aí. Tem alguma questão assim, que já dá para formular? Eu sei que é muita coisa, às vezes é até difícil, é tão confuso que é difícil até dizer o que você não entendeu. Então tem isso também, mas se alguém souber o que não entendeu e quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Fernando. Eu vou voltar nisso aí, porque a chave final tem a ver com essa questão, mas fala aí, Pedro. Então, eu fiquei pensando assim, até para fazer uma ponte, você tem uma clínica no Rio, você atende bastante, para fazer uma ponte com a tua experiência clínica, como é que esses problemas aparecem no teu dia a dia clínico, assim, aonde isso entra então, assim, como é que você consegue, porque assim, é difícil a teoria e a prática, elas são muito separadas ao mesmo tempo, como como é que isso entra na tua prática também, questões que surgem no sujeito contemporâneo, né? Sim. Questões que surgem na tua prática clínica também com isso. Tá, eu vou começar por aí então, pelo seguinte, tem a ver com a questão do auto-série e tem a ver com a sua questão, porque além de todos aqueles problemas que eu levantei na lavação de roupa suja pela qual a gente começou esse papo, tem uma outra coisa. Eu, na verdade, comecei meu trajeto na psicanálise de uma maneira bem maluca, porque eu tentei atender, quando eu estava fazendo formação na EPP, mas eu ficava muito inibido. O que aconteceu? Pela política, participação e ocupação, muitas vezes eu estava sentado em algum lugar, e a pessoa perguntava, o que você faz? Eu falava, sou psicanalista. A pessoa falava, você é médico? Então vem aqui. Aí me chamavam para conversar. E aí eu acabava por não fazer mais nada, só ia lá, voltava para ouvir, ficar ali. Só que é uma situação muito especial, né? Porque primeiro resolvi o meu lado, o meu problema da minha inibição, diretamente por uma depreciação, né? Você diminui o valor onde você está, que não é de verdade, então você às vezes suporta melhor também, ocupando uma posição angustiante. Por outro lado, também, por mais que esse fosse o meu problema pessoal, por outro, tinha uma questão muito especial, porque a qualidade do tempo para quem está ocupando um território não é qualquer qualidade. O tempo do desemprego crônico é um tempo que é necessário entender. Eu acho que assim, quem trabalha hoje em dia com psicopatologia do trabalho, tem textos muito interessantes aqui de Christophe Dejoux, de outras pessoas sobre isso. O tempo do desemprego, ele é um tempo inútil, de uma qualidade totalmente antitética do tempo inútil que você tem que poder dispor para falar da sua vida numa análise. Quando está em análise, você fala sem saber para onde a coisa vai. Claro que você chega na clínica querendo resolver alguma coisa, mas a análise começa quando você não quer mais resolver exatamente, você não sabe para onde você vai. Né? Tem uma espécie de uso produtivo da inutilidade. Não servir para nada é uma maneira de não servir a ninguém, né? Também é uma maneira de você ter uma experiência de liberdade. O que é um tempo que você gostaria que ele servisse para alguma coisa, mas ele não serve para nada, nessa outra qualidade? É uma qualidade de tempo totalmente diferente. A maneira como a demanda se articula em relação ao sofrimento, normalmente ela é parecida, tipo, preciso resolver isso porque eu preciso trabalhar. Tem um problema aqui, mas não é meu, minha mulher não é meu problema, eu não tenho problema nenhum. Mecanismos que poderiam ser subjetivados, você percebe que sem aquele mecanismo, a pessoa não consegue ir trabalhar, não consegue aguentar o fato de ficar procurando emprego 10 horas por dia, porque ela vai estar a risco da polícia entrar a qualquer momento naquela ocupação. Depois, o que é você construir um setting analítico dentro de uma ocupação urbana? Também não é qualquer coisa, ele não está pronto. A pessoa não sabe quem você é, o que você faz, você não conta com uma espécie de acordo tácito com quem está na sua frente falando, para já preparar esse outro ambiente onde a fala é tomada sem diferença. Então, por uma razão contingente, muito mais ligada aos meus problemas do que outra coisa, porque eu não aguentei começar um consultório, precisei começar num lugar onde eu estivesse bem, né? Querendo ou não, o consciente é uma norma, né?
certamente depreciando a situação onde eu estava, aquilo não conta tanto assim, não conta para a sociedade, provavelmente não contava para mim também, mesmo que ele fosse. Aí eu consegui sustentar uma coisa que traz problemas um pouco diferentes. E outra questão importante também é o pagamento. Eu vou falar disso agora dos temas principais. Agora. O que é fazer análise quando ela não é nem subsidiada pelo Estado, o que é um vínculo de dinheiro, não se engane. Uma análise gratuita através do subsídio do Estado é uma análise mediada pelo dinheiro igualzinho. Né? Uma análise mediada pelo voluntarismo do analista é uma análise mediada pelo dinheiro igualzinho. Se você faz caridade, doador, por exemplo, você rapidamente descobre a diferença social entre as pessoas que podem doar tempo e as pessoas que não podem doar tempo. Isso é uma diferença, óbvio. Quem panfleta? Panfleta ou panfleta? Quem faz o trabalho militante com panfleto na hora da saída do rush? Você vai ver rapidamente como que a militância é um luxo político. Porque que tipo de qualidade de tempo você tem para poder estar na frente do metrô com um panfleto enquanto a pessoa está saindo depois de 10 horas de trabalho e voltando para casa? Você mesmo cria a diferença social que você quer suprimir. Né? Então, assim, poder ir lá com um voluntário já cria uma distinção. Não é a mesma distinção que parece que dois proprietários de dinheiro, quando uma pessoa diz, falando, eu quero te dar dinheiro e quero que você me dê um serviço. Essa qualidade de igualdade, cheia de ressalva, mas que o dinheiro produz para a psicanálise, não é uma condição que já está dada, se você atender em condições diferentes. Então, muitas coisas não funcionavam, muitas coisas que eu tentava fazer, intervenções que eu fazia, não funcionavam, a pessoa nunca mais queria voltar. As pessoas que continuavam fazendo análise eram por razões que eu não entendia. Uma das razões que, sabe, uma das razões mais doidas que eu consegui fazer, eu não entendi, eu não sei porque eu fiz isso. E eu me senti, inclusive, tão angustiado de não poder conversar sobre isso com meus amigos analistas, disse a pessoa que estava falando no microfone, que até me ajudou a perceber para que serve a comunidade analítica. Tinha um cara que ele veio para a sessão, depois ele falou assim, cara, eu preciso arranjar trabalho, não posso ficar fazendo psicanálise. Eu falei, cara, você sabia que se você fizer psicanálise suficiente, você pode virar um analista e paga super bem? Aí o cara ficou. Entendeu? Mas assim, eu não sei, se eu falasse isso da minha escola, eu não acho que ia pegar muito bem. Porque não é uma questão do campo do desejo, é uma questão menor, né? Menor para o analista, que pode cobrar, não sei quanto pessoas vão cobrar. Mas enfim. Então, a minha experiência foi muito por aí, assim. Mas o meu interesse não era politizar a psicanálise, isso é importante, não, porque eu estou falando para vocês aqui, não tem nada a ver com política no sentido estrito. Política é uma outra coisa que você faz organizado, um problema que tem a ver com outras características e categorias. Minha pergunta é como é que a gente leva a experiência da psicanálise para o brasileiro, para a pessoa fora do Rio de Janeiro, fora da Zona Sul. Né? Um dos efeitos engraçados dessa tese, de que a psicanálise depende do Estado de Direito, e quem quer suspender o Estado de Direito, que aí contra a psicanálise, é que se você mora no Brasil, você sabe que o Estado de Direito ele cobre o território de forma irregular. Se você aceitar a tese que a psicanálise depende do Estado de Direito, você está aceitando a tese que ela não cobre o território brasileiro inteiro. Se você sair para ir para uma favela, para uma comunidade, o Estado não cobre essa favela, da mesma maneira que ele cobre uma área mais cara. Então, se você aceitar essa tese, está aceitando que também você não tem nada que está lá naquele lugar. Não sei o que isso significa para o seu desejo de ser analista. Então, e é isso. Então, tem um pouco desse lado. Porque o lado da psicanálise do Althusser, eu achei que o Althusser foi um dos únicos caras que eu conheço que fez uma intervenção que não tinha nada a ver com politizar a clínica, quer dizer, o psicanalista tem que ser engajado. Quando ele vai na dissolução da escola, ela também fala, vocês não considerarem o que a instituição analítica e a decisão dos psicanalistas vão fazer com os analisandos, vocês não têm nem interesse nessa questão, isso é um problema político da psicanálise. É de outra ordem de dizer que os analistas têm que ser engajados, né? É um problema sobre a universalidade e o desejo de universalidade, de acesso ao universal, de participação na psicanálise, imanente à própria psicanálise. Né? Então, eu não conheço nenhum outro autor de política, do que quer que seja, que tenha proposto uma tese, por exemplo, a tese deleuziana, ela é muito mais política, que é que a psicanálise se politize, que a psicanálise empurre as pessoas contra isso, a favor daquilo. Não tem nada a ver com isso. O que o Althusser falou é simplesmente, a psicanálise tem uma coisa preciosa, mas ela não sabe a relação entre o que ela tem e seus verdadeiros professores, né? Pessoas da onde realmente ela depende para produzir, para ter conhecido, para fazer a manutenção desse negócio. Então, assim, é por isso que a segunda parte da apresentação agora, ela não chama, sendo pós-lacaniano, vamos acabar com não sei o quê. A pergunta é como é que a gente continua uma coisa maneira que já está acontecendo.
Não é vamos acabar, vamos mudar. A psicanálise seria uma porcaria, na minha opinião humilde, se não tivesse acontecido todo esse negócio que eu falei para vocês. Seria muito pior. Ela não teria sobrevivido às mudanças e desafios que os anos 50, 60, 70 apresentaram. Mas ele está no Brasil, a gente não está na França. E não é mais anos 70. Né? Então, e aí? Não tem nada para continuar? Não tem nada para aprender com quem vem na clínica? Eu não sei, isso me inquieta. Então, a minha ideia, que eu chamei de ideia de psicanálise, é porque eu acho que ideia é um nome ótimo para esse negócio. Aquilo que, em todas as variações possíveis, não varia. Né? Que é a tese platônica clássica. A ideia é que você vai apresentar uma série de coisas em particular, mas tem algo que é o mesmo em todas aquelas particularidades. Né? Então, se você não tem uma ideia de psicanálise, se a psicanálise existe só para criticar o ideal dos outros, que é o que eu tentei mostrar para vocês na primeira parte, você não tem algo para se segurar para poder variar. Porque se uma variação pode virar qualquer variação for uma traição, melhor você ficar no seu lugar. Melhor ficar nos anos 70 na França e não variar nada. Porque se você variar, você vai estar saindo da posição de criticar os ideais e poder ser criticado como alguém também idealista, etc. Só se existe um pensamento psicanalítico, se a psicanálise ela é uma ideia, a gente pode variar tudo sobre ela e ainda assim ter um critério para saber se a gente está no caminho interessante ou não. Então, é um pouco nessa direção que eu estou tentando ir. Não é para ser pós-lacaniano, não é para dizer que tem alguma coisa de errado. Mas é que a história é assim, todo acerto é um erro em alguma coisa. Então, por que não dizer que a gente pagar a nossa dívida? No caso, eu estou aqui também, como é que chama? Full disclosure, que se diz em inglês. Estou tentando pagar uma dívida que eu tenho com esse Jacques Lamillet, que afinal foi quem eu aprendi psicanálise, era o cara que é o capa da minha ex-escola. Não é para dizer que está tudo errado. É um grande avanço, mas tem um limite, porque a história sempre tem limite, não existe nada que está absoluto e acabado. Então, o único jeito de seguir é pagar a dívida e vamos em frente. Né? Então, como é que a gente dá mais um passo? Essa é um pouco a preocupação que eu tenho. Como está ali no 6º item, eu estou tentando articular a ideia de que a psicanálise não depende só do desejo, do analisando, o tal do desejo de analista, mas ela depende do desejo de psicanálise. Há algo como um desejo que a psicanálise exista. Assim, o fato de que eu tenho dificuldade na minha clínica de me distinguir de um charlatão 90% das vezes, e eu não sei por que diabo as pessoas voltam, se você para pensar, uma coisa de doido fazer análise. Se a pessoa não tivesse problema nenhum, só o fato dela querer fazer análise é algo digno de interpretação. Meu irmão, o que você tem na cabeça que você quer vir ficar deitado? Pensa bem, sua vida não tem nada a ver com fazer isso. Sua vida é corrida, você vai fazer tantas coisas. Você já fala pra caraca, por que você iria querer ficar deitado no divã? É coisa de gente doida. Não é coisa de gente normal. Que nem política também, gente. Não é possível fazer política se você não admitir que você queria mudar o mundo. É coisa de gente alucinada. Não é coisa de... Até você ter respeito por quem não quer fazer isso. Você não sabe que você, que é o doido, você vai achar que tem que levar uma vida normal, preocupado com o salário do mês seguinte. Ele que é um alienado. Não, você que se alienou num negócio que não existe. Não é o cara que fica muito bem. Então, assim, tem um desejo maluco de que exista algo como o inconsciente. Porque não tem nenhuma prova empírica de que existe o inconsciente. Então, de onde as pessoas tiram daqui, por exemplo? Eu não sei. Então, assim, por isso que eu também não estou tão preocupado de vocês não terem perguntas ou estar falando uma coisa muito complexa. Eu não acho que eu estou me dirigindo a vocês na medida que eu sei do que eu estou falando. Estou me dirigindo a vocês na medida que eu tenho interesse que esse negócio continue existindo e eu não sei muito bem como isso pode ser feito. Então eu acho que é mais no sentido, busco mais solidariedade do que me acho em condição de explicar para vocês o que está rolando. Acho que é mais uma coisa entusiasmante do que uma coisa que eu posso esclarecer. O próprio problema é entusiasmante. Né? Então, mesmo que não tenha muito para transmitir, se pelo menos o entusiasmo fizer sentido para você. E eu lembrei dessa citação do Lacan, já no final de carreira, ele em 79 fala uma coisa que eu acho muito boa. Ele fala assim, tem uma coisa bastante impressionante, que é que aqueles que, bem, na época dele, o Lacan gostava de ser citado, né? Então, assim, vai por aí, a situação manda bem isso. Ele fala assim, uma coisa bastante impressionante, que é que aqueles que fazem muito bem o trabalho de transmissão, ao fazê-lo sem me citar, regularmente perdem a oportunidade, que é bastante visível em seus filhos, de contribuir com uma ideiazinha ou outra. Pequena ou mesmo grande. E por que é tão difícil produzir uma pequena inovação que seja? É porque, ao me citarem,
no próprio fato de me citarem, eles trariam à tona o contexto de luta no qual eu produzi tudo isso. Simplesmente ao me localizarem nesse contexto de luta, isso me colocaria no meu lugar e permitiria que eles produzissem alguma inovação. Então, assim, fazer sumir os problemas que como determinam o que foi que o cara fez naquela época, não é uma maneira de proteger o cara, é uma maneira de sumir com aquilo que ia colocar ele no lugar dele e ia permitir que a gente também tivesse um lugar na história da parada. Né? Então, assim, antes de dizer que virar pós-lacaniano, talvez a questão seja colocar o Lacan no lugar dele, dar a Lacan ao que pertence ao Lacan e a psicanálise que pertence à psicanálise e pode seguir em frente. Então, assim, naquele esqueminha que eu apresentei para vocês, eu falei que tem essa questão da fala, que está fora da clínica, funciona, vai saber como. Muitos discursos têm o que dizer sobre a fala em geral. Tem a fala que a gente chama de liberta do relato, que é a maneira como o Lacan usamos. Se a gente tem aquela coisa da carga do computador, essa coisa. Não, mas isso aí é uma fala de energia. Você montar o computador agora. Às vezes vai sozinho. Está me ouvindo? Só foi para aqui da. Foi. Alô, está funcionando. Posso deixar com a incumbência de fazer voltar a funcionar? O computador ainda está ok. Não, o computador não vai ligar. Tá, mas. Sim. O problema é só todo o resto. Mas você vê para mim O senhor está ligando. Ah, tá. Não, mas então, eu vou falar dele que não vai fazer a menor diferença. Eu vou até pular um pouco a parte, fica menos assustado com imagens complexas. Então, estava falando para vocês que tem essa diferença entre a fala fora da clínica, a fala na clínica, tentei mostrar que a maneira que a gente precisou fazer, o que aconteceu, a gente pensar o que acontece na clínica através do significante, ajuda a desaparecer um pouco com essa oposição. E aí eu fui procurar no Lacan nos anos 30, 40, enfim, o Freud também vai, na maneira que ele fala sobre a técnica psicanalítica, certamente o Freud falava mais de técnica que o Lacan, eu fui procurar onde é que a gente pode encontrar alguma referência sobre o que é que faz a passagem entre a fala fora e a fala dentro da clínica. E me pareceu que o conceito mais bem construído da psicanálise, e assim, não por acaso conhecido como a regra dourada, a regra de ouro da psicanálise ocidental, vamos chamar de neon, assim, é o conceito de livre associação. Né? Livre associação é um negócio que as pessoas fazem porque elas fazem, que é uma tendência espontânea da fala, livre associar, ser um blá 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 infinito, ou é porque há uma atividade concreta que faz a fala ganhar essas propriedades em certas condições. Maravilha. Né? Então, eu tentei mostrar isso aqui para vocês. Ó. Né? Tem esse problema inicial para o Lacan, ele usa o significante, a lógica do significante, para poder pensar melhor as intervenções clínicas da maneira que ele precisava pensar. Isso leva ele a desenvolver a metapsicologia de um jeito diferente, e isso cria uma ideologia sobre o que a fala é em todos os campos, que localiza a psicanálise naquele lugar especial que a gente viu o senhor de todos os discursos, e ao mesmo tempo um discurso que nunca está à altura, tem que estar sempre correndo atrás. Pois bem, o problema que eu mostrei para vocês que esse Lambadiou levanta é que é uma questão não de ficar reclamando que essa coisa funciona assim mesmo na clínica. O significante é um conceito que explica e ajuda a gente a entender muita coisa. Né? Por outro lado, é uma questão de prescrever a sua função encontrando o seu domínio próprio. Ou seja, uma questão de voltar à distinção entre o que está dentro e fora da clínica e perguntar quais as condições materiais para que a clínica exista de acordo com esse negócio que parece tão significante. Né? As bases materiais do significante. Bem, eu peguei aqui umas citações do Freud sobre o que é a livre associação. Mas assim, ele fala, né, a gente instrui o paciente a se colocar em um estado de auto-observação tranquila e refletida, nos referir quaisquer percepções internas que venha a ter, sentimentos, pensamentos, lembranças, na ordem que lhe ocorrem, advertimos expressamente a não deixar que algum motivo leve a fazer uma seleção entre as associações, ou excluir algo entre elas, seja porque é muito desagradável ou indiscreta, ou porque é banal, ou relevante, ou absurda. Insistimos com o paciente para seguir apenas a superfície da sua consciência. Ou então ele fala depois que a primeira coisa que conseguimos ao estabelecer a regra técnica fundamental é que ela
ela se transforma no alvo do ataque da resistência. Você vira para o paciente que fala, fale o que você quiser, você não liberou a pessoa, você acabou de criar o objeto com a maior resistência possível, né? Então, cria aquele jogo, fala a primeira palavra que passa na sua cabeça. Você sabe que se você falar uma palavra, ela vai dizer algo sobre você. Por que você escolheu aquela palavra? Então, já fica meio putz, né? Então, eu separei aqui duas partes da regra da livre associação para a gente considerar. A primeira parte eu chamei de função de enquadro. A livre associação faz o seguinte, ela é uma regra que é imposta. Como ele falou, a gente insiste, a gente sugere, a gente prescreve uma regra. O que essa regra diz? Que você suspenda todas as regras. Então, primeira contradição, a livre associação diz, tem uma regra para você, não siga nenhuma regra. Então já é uma contradição, não é uma coisa assim automática, espontânea. Praticamente impossível. Segunda parte que eu chamei de função de legibilidade. Por quê? Porque depois que você falou isso, alguma coisa passa a ser legível. Você consegue escutar alguma coisa, consegue enxergar alguma coisa que você não conseguia antes. Se o analisando segue a regra que você falou, ele fala qualquer coisa, ele está fazendo o que você mandou. Né? Então ele está rompendo com a regra, mesmo quando ele tenta seguir a regra. E por outro lado, se o analisando não segue a regra, e ele de falar qualquer coisa, ele acaba falando o que ele acha que tem que ser dito em análise, ele acha que é algo importante, né? Fala o que você quiser. Aí o analisando comenta. Quando eu era pequeno, minha mãe, uma vez, me levou na escola. É evidente que tem aí assim, uma implicação do que ele acha que você quer escutar. Né? Ou seja, você suspende uma regra extrínseca para tornar intrínsecas regras, para tornar explícitas regras que são intrínsecas à fala. Você fala, não segue nenhuma regra. A pessoa vai seguir. Nem que seja tentar seguir o que você mandou. Nem que seja fazer um esforço para falar qualquer coisa sem nenhum sentido. Mas não importa. Seja a pessoa falar uma coisa sem sentido, totalmente associação surrealista, sei lá. Seja a pessoa respondendo, pensando assim, não, ele falou qualquer coisa, mas no fundo ele quer ouvir sobre a minha vida amorosa. Ou no fundo ele quer ouvir sobre as minhas experiências sexuais. Ou quer ouvir sobre as coisas. Então assim, mesmo que agora você siga uma regra, você está implicado. Porque ninguém mandou você fazer aquilo. Né? Então, mas justamente essa implicação que a gente está atrás de ouvir. Né? Você está implicado até nas coisas que você não consegue evitar de fazer. Porque claro que você não vai só falar o que você quer. Vão aparecer regras que você não quer. Tem coisas que você não consegue não dizer daquele jeito. Tem coisas que você não consegue dizer a coisa. Você quer dizer, você não consegue. Acabei de falar que você pode falar e você não consegue mesmo assim. Ou então você quer falar de outra coisa, você só consegue falar daquela coisa. Então, você faz esse quadro, onde eu falo, não tem regra aqui dentro. O que você produz é uma espécie de zoológico de regras. Aparece todo tipo de regra, e regra que ninguém mandou a pessoa seguir, e às vezes nem ela mesma mandou ela seguir. Então, que diabos é isso? Então, por isso que eu chamei de inteligibilidade, ou legibilidade. Né? Tem uma coisa que acontece que dá um enquadro, e é um enquadro meio paradoxal, porque ela tem a estrutura de um pedido. Faz isso aqui, meu irmão. É um pedido impossível. E, ao mesmo tempo, o que acontece dentro desse enquadro agora é diferente. Porque agora, quando a gente escuta a pessoa fazendo uma coisa dessa, você consegue escutar diferente. Se a pessoa está falando uma coisa e ela só fala do trabalho dela. Ninguém mandou ela só falar do trabalho dela. Por que toda a sessão ela só fala disso? Né? Já é diferente, ela só fala disso. Já tem um tom diferente. Né? Parece que a pessoa é obrigada a falar, mas parece que ela curte muito. Né? Só pensa naquilo. Né? Então, é interessante que da própria regra da associação livre, você consegue derivar como se o Lacan tivesse expandido um pouco a regra da associação livre. Porque ela tem essas duas dimensões, a função do enquadre, que é aquilo que suspende a função do relato. Né? Fala o que você quiser. Não sei o que você vai falar, não estou interessado no que você vai falar, fala qualquer coisa. Né? Qualquer coisa é justamente se aconteceu, se não aconteceu, se é verdade, se é mentira, não importa. E a função da legibilidade, que eu falei de como essas regras internas começam a aparecer, que é o que vai estar ligado ao encadeamento do que você vai dizer. A regra que você está seguindo no que você está falando, para ninguém ter mandado você seguir regra nenhuma, e nem você está necessariamente prestando atenção, porque você está seguindo uma regra. Então, a gente tem a fala geral, a fala que é mediada por um enquadre desse, e mediada por esse tipo de
e permite uma inteligibilidade de coisas que poderiam variar, mas na sua fala não estão variando, vai ser uma fala que vai estar dentro da experiência analítica. Então, isso aí meio que faz a mediação do que a gente chama de experiência analítica. Né? Então, imagina assim, eu tenho que explicar aqui de uma maneira mais simples. Então, em quadro geral, fala assim, né? Tudo pode variar aqui dentro. Você pode falar o que você quiser, verdade, mentira, fato, ficção, de um assunto do outro, de nenhum assunto, tanto faz. O Platão vai chamar de fala vazia, não fala blá, 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 blá. Consequência disso, o que não varia é significante, literalmente significante, né? Significativo, que você tentou variar totalmente e não conseguiu. Ser significante é uma espécie de relevância da fala. Você queria falar para lá, mas aí você repetiu a mesma frase, né? Você fala assim, meu coleguinha de trabalho, cara, é um palhaço. É um palhaço, cara. Aí depois, não, porque meu namorado é um palhaço, cara. Porque meu pai é um palhaço, cara. Você queria falar do seu pai, do coleguinha de trabalho, do seu namorado. Você usou a mesma frase, você quis variar e você não conseguiu variar. De repente, o palhaço é um significante. Mas não significante que fala, não sei o que lá. Porque se você coloca a regra da interpretação livre, se você cria esse enquadro onde não tem porquê, você combinou que tudo pode variar, se algo não varia, se algo repete, como o Lacan vai dizer, só o que se repete é interpretável. Então aquilo pode, agora eu posso escutar, que aquela coisa meio que se destaca no fundo. Né? Por outro lado, a fala, a gente está dizendo que a segunda regrinha, a segunda parte da regra da livre associação diz, a fala tem regras internas. Então vamos supor que apareceu essa palavra, palhaço, várias vezes. O que diabos quer dizer isso? Quer dizer alguma coisa? Isso é um sinal de uma coisa mais profunda na pessoa. No fundo, ela, quando era criança, minha mãe me levou para ver um palhaço, e aí eu me assustei. O analista também não sabe, porque há uma suspensão da relação entre a fala e o relato. Para funcionar, você suspendeu aquilo. Então não faz sentido se perguntar sobre isso. Nessa hora, o silêncio, que você não tem como responder, é o que vai permitir um processo de significação. Porque agora a pessoa que fala palhaço, 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 vou repetir a palavra palhaço, né? Agora tem aquele silêncio e a pessoa vai significar o que o palhaço quer dizer. Ela mesma vai ter que dar conta da regra que ela seguiu sem querer. Processo de significação. Então você vê, a gente consegue entender mais ou menos o silêncio do analista. O problema do significante aparece por conta da suspensão de qualquer regra. O silêncio do analista, porque você não sabe qual é a regra que a pessoa segue, quem sabe é ela, ou a própria fala que tem a regra, explica por que o analista fica em silêncio perante o significante. A consequência disso é que a fala, ela mesma vai tomar ela mesma como objeto, a significação. Então, só da lei dessa regra do horário da psicanálise, do ponto de vista técnico, sem ter que falar da lógica da linguagem em geral, a gente consegue deduzir os conceitos principais que a gente precisa. Tem uma fala em análise. Tem uma fala em análise porque tudo varia nela, alguma coisa pode ser significante, alguma coisa pode ser escutável. Porque o compromisso é que a fala tem as suas próprias regras, você não vai interpretar o que você escuta. O silêncio permite que a própria fala interprete o que ela mesma disse, que ela signifique o que veio antes, um processo retroativo. Então, daí a gente tira um pouquinho dessas propriedades sem ter que ir muito longe. Então, olha que interessante, a fórmulazinha, não sei se vocês já tiveram o desprazer de conhecer essa fórmula do Lacan, serve para tudo, né? Ela também serve, além de criticar a ciência, a política, falar sobre o universo, sobre porque existe um furo na pureza do não ser, também serve para falar da clínica, é impressionante. Então, por exemplo, S1, um significante de palhaço, que aparece na fala da pessoa várias vezes, ele é significante, o negócio salta a escuta. Se você consegue ficar em silêncio, ou seja, se você consegue apostar que a fala produz suas próprias regras, o seu silêncio vai produzir o quê? A pessoa vai continuar falando, né? Que nem o paciente que eu falei. Poxa, estou muito atarefado hoje. Mas ele chegou na sessão 2h30 da tarde de chinelo e camiseta havaiana. Significante, sei lá, fica aquele negócio ali. Aí ele mesmo no silêncio e fala, não, mas não é bem assim, eu sou um cara muito trabalhador, na verdade, sempre foi muito importante o meu trabalho para mim, mas eu não trabalho para qualquer pessoa, não. Tem uns caras, aí pronto, é uma coisa significando por que ele falou aquilo, né? Ninguém mandou ele significar aquilo. Então, o que acontece? Eu sei que, pelo próprio encadeamento, o fato que ele tentou jogar terra em cima do que ele mesmo falou antes, implica um sujeito.
naquela regra de encadeamento, né? No fato de que eu não consigo dizer que essa regra é obrigatória, ninguém mandou ele falar essa regra. Ele só fala isso, ele só pensa naquilo, mas ninguém mandou ele pensar naquilo. Você consegue deduzir algo do campo do gozo, como o Lacan fala. Tem alguma coisa tua aí, cara, que tu não sabe o que é. Tu tá metido nesse negócio aí de um jeito. Por que você tá falando disso? Ninguém mandou você falar nisso. Você não consegue parar de falar nisso. Até para falar, como o Freud falava lá, da tortura. Ninguém mandou o cara falar da tortura. O cara com um sorrisão no rosto enquanto ele fala da tortura. Por que, diabo, você está indo por esse caminho, encadeando isso, né? E todas as explicações que vão aparecer de por que tem um outro que manda que a pessoa fale sobre aquilo, que obriga que aquela seja a regrinha do que ele está falando, é o que a psicanálise chama de fantasia, que é a explicação de quem é o outro que obriga você a seguir a regra dessa maneira. Então, todo esse papo que eu falei de livre associação, basicamente, se você quiser ler essa formulinha como uma coisa que tem a ver com a experiência boçal de sentar, deixar a pessoa falar, não supor que você sabe o que diabos ela está falando, não supor que você sabe de quem ela está falando, mesmo que seja alguém que você acha que você conhece, seu coleguinha de trabalho, fica quieto, deixa a pessoa falar e escuta como ela significa o que ela faz. Só desse problema da livre associação você consegue deduzir aí esses conceitos complicados todos. Dentro dessa esfera são bem mais simples. Se você quiser explicar toda a política com eles, aí vai o doutorado nessa. E também, provavelmente, poucas noites sem dormir. Então, a hipótese que eu estou trabalhando é a ideia de que a livre associação ela localiza a dimensão experimental da psicanálise, né? O processo prático, ele é ativo, alguém tem que fazer isso acontecer, e ele é contingente, ele não precisa acontecer porque o significante, toda fala já é significante, então a livre associação é como a fala funciona em geral. Não, se não houver alguma maneira ativa, prática, de fazer isso acontecer, não acontece. Então tem que ter uma espécie de situação onde a pessoa já chega com esse pacto. Tem gente que abre a porta do consultório e já vai direto pro divã, assim. Nasceu para ficar no divã falando. Você pergunta, que hora você pode marcar a consulta? Sabe, eu sempre tive problema com horário. O horário me lembra muito a questão do calendário. O calendário me lembra do Natal. Então, assim, a pessoa já quer sair, então assim, o pacto já está feito. Mas para quem nunca leu psicanálise, quem não faz psicologia, esse pacto não necessariamente existe. E aí, como é que você faz para ele existir? Porque fazer um pacto de livre associação existir é impossível, é uma regra que suspende todas as regras. Então, como é que você faz isso valer? Não é à toa, na minha opinião, que uma quantidade considerável de pessoas que faz análise lacaniana lê Lacan, lê psicanálise. É raro uma analista, uma pessoa que faz análise lacaniana que não tem interesse em entender o que está por trás desse pacto. Curioso. Para mim tem a ver com isso. Porque há de se fazer a manutenção desse pacto, nem que seja no backstage, lá nos bastidores. Todo mundo fala que não. Recebo qualquer analisando. Mas metade dos analisantes são analistas de informação. Todo mundo chega no lacaniano e já sabe, você é daquele lacaniano, né? Aquele que é diferente. Então, já circula em alguns lugares na cultura que esse pacto é necessário para fazer análise. Mas em outros lugares não circula. E como é que a gente faz? Né? Então tem isso. Então, minha ideia é que a fala que pertence ao domínio da psicanálise, aquela coisa que o Badiou queria que a gente encontrasse, é a fala regional. A fala só acontece sob condições específicas. Ela não é uma fala geral para qualquer situação. E ela é condicionada por um trabalho produtivo. Alguma coisa produz as condições para que essa fala tenha essa característica. Né? Então, o problema que eu tenho é como é que a gente chama essa atividade de criar esse espaço. Né? E quem que segue essa regra? Ela é uma regra que o analista põe. É possível se impor isso sobre alguém? Uma regra que diz suspenda todas as regras? É uma coisa que o analisando que escolhe? Quem é o sujeito do desejo de que haja a regra da livre associação? Serão os verdadeiros professores da psicanálise, que nem o Althusser falou? Né? Então, esse é um grande problema, porque semana passada eu estava falando para alguém, eu vou apresentar em São João essa parada, estou muito interessado nessa tese, de que existe um desejo na psicanálise que não é o desejo só do analista, não é o desejo que está em jogo dentro da clínica, tem a ver com a psicanálise e, de alguma maneira, o analisando e o analista participam junto. Antes de eu terminar essa frase, o meu camarada falou assim, contra a transferência, isso é o imaginário. Isso é você querendo dizer que existe algo em comum entre o analista e o analisando. Mas se você quiser isso, não vai haver o vazio
Você para o analista do analisando, onde a análise pode acontecer. Então, se você ficar pensando nesse negócio, a análise não vai acontecer. Não é uma pergunta, é verdade. Se você fizer análise, tipo assim, olhando para o analisando, quando eu sei, estamos aqui juntos, não é o espaço onde a livre associação vale. Mas, ao mesmo tempo, parece que tem um trabalho que tem que ser feito. E eu não sei nem quem que faz esse trabalho. Então, essa é a pergunta. Quem que faz esse trabalho? O que significa adotar um ponto de vista em psicanálise onde não seja possível distinguir o analista e o analisando? Sem, portanto, concluir que se trata de uma relação entre os dois. Então, o analista pedindo algo do analisando, o analisando pedindo algo do analista. Então, esse é um problema. Então, uma coisa interessante é que, se vocês olham o trajeto do Lacan, ele foi por esse caminho. Porque no final dos anos 60, ou seja, quando estava perigando que ele ia ter que fundar uma escola dele e propor um pensamento próprio, e que faz uma análise à frente, e não só resolver casos errados dos outros analistas, a pessoa passa por um outro tipo de orientação psicanalítica, chega na psicanálise e você retifica o sujeito. Mas se você propor um tipo de análise, de todas as invenções que ele fazia, agora são um protocolo da instituição, são possíveis, então pelo que a análise seguia? O nome que o Lacan vai dar para isso lá no seminário 7 dele, o seminário da ética da psicanálise, é o desejo de analista. Que ele vai ligar como um problema, não sei se vocês gostam de filosofia, mas esse Kant, que era um cara que tinha essa preocupação. Pelo que eu posso agir na minha prática moral que não seja um interesse pessoal, que não seja um interesse patológico, como o Kant chamava. Então o Kant queimou a mão, ele escreveu um dos best-sellers da filosofia, Crítica da Razão Prática, para explicar como que é possível que a ação prática seja guiada por uma coisa que não é nada de empírico. Ora, o problema com o Lacan era mais ou menos esse. Como que eu vou conseguir, na prática, me sustentar num lugar que não fica impondo nenhuma regra para o paciente e, ao mesmo tempo, ainda assim é uma prática, ele consegue agir em cima disso. Tem uma ação. Então, como é que essa ação pode ser guiada por uma coisa que não é nada de empírico particular? Então, eu tinha essa ideia de que o desejo do analista é um desejo puro, um desejo quase transcendental. Bem, corta para, ele funda uma escola, agora ele tem que propor para a galera como é que isso funciona, tem um ato de fundação da escola dele, etc. E tal. Agora, no seminário 11, ele vai falar que o desejo do analista não é assim. Ele não é baseado numa coisa transcendental. Ele é baseado naquilo que é estranho ao analisando. Você tem que se orientar não pela sua capacidade de se retirar da cena e ser tipo um monge budista. Você tem que se orientar sempre por aquilo na fala da pessoa, que é quase uma regra que ela não sabe por que ela segue. Né? Então, você vê, se naqueles dois gráficos que eu coloquei aqui para vocês, primeiro, mais importante era isso aqui, quando a pessoa encadeia o discurso dela, sai da frente e deixa ela falar, porque ali vai ter um sujeito. Então você tem que saber sair da frente. O analista é o desejo de sair da frente de tudo. Na segunda situação, é o contrário. Você tem que se orientar por aquilo na pessoa que faz com que ela não consiga explicar, ou não consiga se reconhecer nas regras que ela segue. Tem que ficar seguindo essa coisa. Isso vai fazer a análise andar. Então ele vai falar que o desejo não é um desejo puro. Ele vai falar um desejo baseado naquilo em tu que é mais que tu. Parece uma frase, tem uma música do Chico Anísio, em tu mais do que tu. Né? Que ele é sustentado pelo analisando, então já começa a mudar. A psicanálise não é uma coisa que o analista consegue fazer sozinho. Ele depende de estar numa posição específica em relação ao analisando. Logo, o analisando que diz qual é a posição do analista para cada caso. Corta para 2 anos depois, ele já vai mudar um pouquinho. Ele vai fazer um seminário chamado O Ato Psicanalítico e ele vai inverter a ordem e vai falar o seguinte: olha, o desejo de analista, esquece o que eu falei, o desejo de analista é a sua capacidade de sustentar, intervir nessa coisa que em tu mais do que tu, está ouvindo analisando falar um negócio. Tem esse momento em que você sente que ele segue uma regra que é estranha a ele mesmo. Você ser capaz de intervir nisso, apontar isso, sem saber o que vai dar, porque você não tem poder de dizer o que vai acontecer. Você não tem poder de dar sentido para esse negócio. Você não é que você tem que dar sentido por aquilo analisando que ele não controla. Você tem que perder o controle sobre aquilo analisando que você não controla. E você tem que aguentar fazer isso. Se você aguentar fazer isso, o desejo de analista estava lá. Se você não aguentar, meu irmão, você tem o desejo de ser analista, que é diferente, que é o meu desejo 90% do tempo. Eu sento no consultório, cruzo a perna assim, se eu tivesse um cachimbo de barba, eu já tenho. Né? Cara, não sei se vocês atendem, então tem interesse em atender como psicanalista atendendo, mas a vontade de você se resguardar dentro da cara de analista é muito grande. Tipo, se
Você não faz a menor ideia do que você está fazendo. A pessoa está falando um negócio que ninguém te disse que ela ia falar, que era isso que você ia fazer. E aí você começa a falar, cara, o que eu posso fazer que me faz parecer respeitável? É o desejo de ser analista, não é o desejo de produzir efeitos analíticos, né? Então o Lacan vai conseguir diferenciar isso um pouco melhor e falar, ó, se você não consegue aguentar produzir efeitos que você não tem controle, você não é analista. Então tem que olhar isso. Então, você vê, está passando mais ainda para o lado analisando. O analista não é um desejo que ele consegue sustentar sozinho, não é um desejo que ele consegue sustentar só de se orientar por analisando, é um desejo que ele só vai ter tido se ele conseguir aguentar os efeitos de atuar na clínica. Então, tem mais coisa do lado analisando. Depois, 2 anos depois, no mesmo ano que ele fala isso, ele fala essa frase, que eu acho a frase mais importante do ensino dele, que o fim de análise, o analisando está qualificado para ser um analista. Isso não é qualquer coisa, essa frase é muito profunda. Eu acho que a maior contribuição do Lacan para a psicanálise é justificar esse fato. Mas você vê de novo, é uma frase que diz que mais ainda do lado analisando, o analista é menos ainda do que ele tinha pensado. Depois ele vem com essa ideia de discurso do analista, no final dos anos 60, que é mais ainda, que ele vai dizer que existe um laço social da psicanálise. Então você vê, a gente começa com o desejo do analista. O analista é uma espécie de ser moral, antígona. Não importa o que aconteça, você segue até o fim com o seu desejo e sustenta em qualquer situação. Termina com ter um laço analítico entre o analista e o analisando pode virar analista. Se você não se sustentar, que você não controla os efeitos da sua intervenção, você também não está ocupando a posição de analista, então passa todo o esforço, o trabalho passa todo para o analisando, e o analista é alguém que tem que sustentar, não conseguir trabalhar. Eu acho isso muito interessante, porque pode ver isso, gente. É uma regra não dita da psicanálise, eu acho. Se você sabe com quem uma pessoa faz análise, só de falar com ela, o analista não fez um bom trabalho. Se o analista determina como a pessoa se comporta, ele não atuou como um analista. O análise é um trabalho que não deixa vestígio, não deixa determinação. Muito doido. Justamente, quem faz um trabalho determinado de associar uma coisa com a outra, de esforçar, de ligar uma interpretação no futuro, no sentido, é tudo analisando. E o analista não faz isso, nada que deixe vestígio. Então, é um tipo de relação de trabalho muito estranho, né? Onde a pessoa paga para trabalhar, basicamente. Pois é. Então, há uma crescente distinção na psicanálise do ponto de inflexão entre o analista e o analisando. Cada vez mais o Lacan vai falar que o analisando participa mais da eficácia da clínica do que a gente tinha pensado. Então, essa minha pergunta do começo, de qual é o tipo de pacto, de relação, de comunidade que existe entre o analista e o analisando, de fundo, para que seja possível começar a clínica. Tudo bem que eu tenho esse amigo no Rio de Janeiro que apontou na minha cara e me falou esse negócio, mas não é uma pergunta tão descabida. Parece que o caminho do Lacan ia justamente em formalizar cada vez mais que existe algum tipo de coisa aí, né? Bom, bem, eu propus que a gente simplificasse o processo, toda a experiência clínica em 3 linhas, né? Então, a gente falou da fala em geral, que de alguma maneira tem que ser traduzida, ou transformada, ou qualificada para ser a fala clínica. Essa fala, de alguma maneira, livre associação, é o que faz um enquadre, o que torna possível a gente escutar uma pessoa clinicamente. A experiência analítica, ela vai produzir uma disjunção, não sei se havia uma conjunção antes, mas certamente ela vai separar o analista e o analisando por um abismo intransponível. Porque qualquer coisa que o analisando quiser fazer para ligar o analista de volta a ele, eu estou fazendo o que você me mandou, eu sou um bom analisando, eu não quero te enganar, eu quero te falar exatamente o que eu tenho que te dizer. Tudo isso é interpretável, tudo isso é você seguindo uma regra que ninguém mandou você seguir. Só vou falar a verdade, chega na sessão com uma anotação de tudo que aconteceu na semana, todos os pensamentos, tipo que nem confessionário, todos os pensamentos pecaminosos que você teve. Ninguém mandou você fazer isso. Então, quem você está seguindo? Onde você tirou que é isso que o sujeito supôs? Né? Você está supondo que ele sabe o que é importante para você fazer. E isso é interpretável. Então cria-se um abismo entre o analista e o analisando. Quanto mais o analisando vai significando, mais a gente fica em silêncio, deixa ele mesmo falar da fala dele. E quanto mais as coisas repetem, quanto mais coisas que não consegue significar vão aparecendo, essa palavra palhaço, ela usou com o pai, com o irmão, com o filho, com o neto, com o avô, com o presidente, com não sei o quê. Porque já antecipa essa palavra que ela tem para significar as coisas, não tem outra. Nessa hora você pontua, você interpreta esse negócio. Que também não é dizer o que a coisa quer dizer, mas pelo contrário, deixar a coisa ainda mais solta do que se ficasse só dentro do setting analítico. Por isso que ela inventou essa ideia de terminar a sessão no momento em que
for que isso aparecer. Porque a pessoa não tem como reescrever isso de volta, porque ela vai dizer logo em seguida. Ela vai para casa com aquela palavra solta que ela não sabe o que serve. Palhaço. Eu fico olhando a palavra. Você quem faz análise é um momento azedo do seu dia. Você sai da sessão assim, cara, porra. Eu acho que a melhor metáfora é que você constrói um castelinho de areia, você faz várias associações, você fala várias coisas legais, aí vem o mar e... né? Tudo bem, o Lacan vai sugerir, o Freud já tinha toda a teoria da análise finita e infinita, mas o Lacan vai nominar essa experiência de Nietzsche justamente que passe como um fim possível para uma análise, onde o analisando vira analista. Pode virar analista. Né? Então a gente tem um processo mais ou menos assim. O desejo do analista, ele ajudava o Lacan a pensar principalmente como que você sustenta esse silêncio perante a significação, sem ficar trazendo o seu dicionário de sonhos, se a pessoa sonhou isso é porque isso vai acontecer, deixa a fala rolar. O ato analítico tinha muito a ensinar sobre como que a gente vai intervir na repetição, que a gente não sabe para onde vai, que a pessoa que vai levar a palavra para cá, a pessoa que vai ser o palhaço da parada, você não sabe, na verdade você vai ser o palhaço, né? Você não faz a menor ideia do que você está fazendo, você está vendo o circo pegar fogo, e a pessoa que vai para casa com aquilo. O discurso do analista ajudava o Lacan a falar um pouco sobre esse fim do processo analítico, onde tem alguma coisa da escola que é diferente das outras instituições e tal. O passe é o que aconteceria nesse momento, onde um analisando pode passar para o analista, e eu fiquei pensando como é que a gente chamaria, então, essa situação onde o analisando está implicado na psicanálise continuar existindo. E eu pensei em chamar isso de desejo de psicanálise. Não desejo de analista, nem de analisando, mas de psicanálise. Pois bem, o Lacan, a maneira como ele fez isso, é que esse desejo de psicanálise, o passe, o processo de fim de análise, qualifica você para ser um analista. Mas a pergunta é, qualifica você para ser um analista que nem os outros, que já existem, ou seja, você a aplicar a técnica e ouvir o que a gente já sabe ouvir, ou é mais que isso? Né? Então, o desejo do analista para o Lacan, ele não ajudou, por mais que ele tenha falado que o analisando vira analista, é para voltar a ser psicanalista. Não é para ajudar a gente a entender aquele momento anterior em que o analisando e o analista tem uma espécie de pacto para que a psicanálise seja possível. Isso aí continua fora da teoria. É para o analista ser aquele cara que está sentado esperando alguém chegar para começar a análise. Então, o que em psicanálise nomeia essa passagem aqui? Né? Nomeia esse primeiro momento. Que conceito a gente tem? Qual o nome que a gente usa no dia a dia para nomear esse momento de passagem? E o nome é o dinheiro. O único nome que a gente tem para esse momento onde não havia análise, agora existe. E há uma relação entre paciente e analista, é o dinheiro. Não tem outro nome que eu conheço. Se vocês conhecerem, por favor, estou precisando. E eu acho que essa citação do Lacan, inclusive, ele escolheu começar os escritos dele, o grande obra, 66, com os textos dele. Escolheu começar com esse texto, onde tem essa citação que eu acho maravilhosa. Ele fala assim: não será justificadamente, com efeito, que esquece o comecinho que está citando um texto do Edgar Allan Poe, não será justificadamente com efeito que nos acreditamos implicados no momento em que talvez se trate para Dupin se retirar do mesmo circuito simbólico da carta? Não precisa entender. Nós, que nos fazemos emissários de todas as cartas e letras roubadas, que, ao menos por algum tempo, ficam conosco em sufrância, estão ali suspensos com a gente, né? Sem ser retiradas na transferência. E não é a responsabilidade que a sua transferência comporta, que nós neutralizamos, fazendo-a equivaler ao significante mais aniquilador possível de toda a significação, que é o dinheiro. Ou seja, não é porque há o dinheiro na transação que torna-se possível suportar ser alguém onde a pessoa vai depositar todas essas explicações que ela não sabe dar sobre as regras que ela segue quando ela está falando sem ninguém mandar em nada. Será que a gente suportaria esse lugar? Conseguiria fazer o trabalho que ele demanda se não tivesse uma mediação pelo dinheiro e a responsabilidade fosse cara a cara? Se é que seria cara a cara, se não tivesse. Mas enfim. Então, comecei a pensar que a relação monetária é um nome corrente que a gente tem para o que faz a mediação entre o fora da psicanálise e dentro da psicanálise. E, de fato, é uma resposta perfeitamente aceitável. Pô, gente, você tem um problema. O que acontece entre o fora da clínica e dentro? Você fala, meu irmão, você é pago, aí você pode trabalhar. É engraçado que todo mundo no mundo sabe a resposta para essa pergunta, menos os psicanalistas, né? Eu, por exemplo, não sabia. Aí eu falo com um amigo meu, sabe, trabalha, meu irmão, você é pago? Eu falei, sou. Então você está trabalhando, então o que você está falando?
todo mundo sabe a resposta, mas eu parei de falhar. Então, agora, a relação através do dinheiro não é qualquer relação. É importante entender o que o dinheiro faz. Então, assim, um rápido desvio pelo marxismo. Como que é? Marxismo e o fenômeno religioso, aquelas matérias de primeiro ano. Marxismo. Então, o que é a relação através do dinheiro? É interessante porque ela desfaz dois tipos de relação para poder se estabelecer. E é engraçado que as relações que o dinheiro desfaz são justamente as relações que a psicanálise chama de relação. Então, por exemplo, quando você tem um contrato de dinheiro, quando você entra num contrato de trabalho, alguém te paga um salário para você trabalhar, ou você tem uma mercadoria que você vende e alguém compra, é um contrato de consentimento mútuo. Ninguém pode ser coibido a trocar de propriedade. Porque o valor, a ideia de valor, depende do fato de que uma coisa tem valor para outra. Se uma coisa não tem valor para outra, ela não pode ser trocada enquanto mercadoria. A mercadoria depende do consentimento mútuo que o contrato de propriedade privada garante. Então, é interessante, porque onde há a relação monetária, não há uma relação de poder coercitivo imediato. Tem outro tipo de coerção que eu vou falar daqui a pouco, mas a coerção imediata, onde alguém manda você fazer, não funciona. Tanto é que quando estava estudando isso recentemente, para poder implementar regimes despóticos no século X na China, o pessoal percebeu que é muito melhor ter alguém contratado que vai, por dinheiro, não sei muito longe para entender isso, mas vai por dinheiro fazer alguma coisa que você mandou e não tem nenhuma afinidade com o seu projeto de poder, do que depender de um exército, de um pequeno grupo de pessoas que acreditam no que você está fazendo. E se ela acredita no que você está fazendo, eventualmente ela vai descobrir que você não é nada daquilo, vai se voltar contra você. Enquanto se alguém tem um contrato monetário com você, a pessoa independe do que ela acha de você para seguir aquilo. Ela está interessada nos interesses dela, não no seu. E como o dinheiro está dando para ela, ela vai resolver a vida dela. Você vê, não é, a relação de dinheiro permite que você não tenha interesse com quem você está se relacionando. Você pega o dinheiro porque tem interesse na sua vida. Você pega o dinheiro para gastar. E a pessoa que pegou o que recebeu em troca do dinheiro, ela pegou porque ela que precisa. Então, as duas pessoas se encontram, mas elas não têm interesse necessário em uma das outras. Só em si mesmo. Segundo, a lógica do dinheiro é subtraída da coerção normativa. E segundo, o dinheiro estabelece uma relação de equivalência entre qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser trocada por dinheiro. Se qualquer coisa pode ser trocada por dinheiro, ninguém liga para o valor que aquilo tem simbólico para uma comunidade. Ninguém está nem aí para isso na hora de pagar com dinheiro. Então, o dinheiro também é subtraído do sistema de valor comunitário. Por exemplo, uma pecinha que não tem valor nenhum numa comunidade, se alguém vem de fora e acha que tem valor na comunidade, ele pega e leva e paga. Não precisa, é um bom negócio. Então, o dinheiro funciona para além das comunidades individuais. Então, o dinheiro não depende da identidade das comunidades e não depende dos interesses de ser comum. Então, ele realmente estabelece uma certa distância entre quem faz a transação. Pô, se a gente está querendo começar a psicanálise dizendo que ela começa da não relação, de que não existe nenhuma relação entre analista e analisando, o dinheiro é um nome aceitável para isso. O dinheiro realmente é o nome de uma não relação, em termos de identidade, em termos de desejo. Você não precisa ter um desejo naquela pessoa, você tem um desejo que a pessoa vai fazer para você. Ela não é um fim, ela é um meio. Ô, bem, eu vou pular isso aqui, eu acho que vocês não merecem tamanho problema. Mas só para explicar o que é o fetichismo, eu vou deixar isso quieto. O fato é que a relação monetária, então, deixa eu ver uma coisa aqui. Tem uma outra coisa, a relação monetária, ela é assimétrica em um outro sentido. Porque o dinheiro é uma mercadoria diferente das outras. Né? Por isso a gente chama de equivalente geral. Se você tem uma mercadoria na sua mão, você precisa encontrar alguém que queira comprar aquela mercadoria, senão você não vende. Se você tem dinheiro na mão, todo mundo quer a sua mercadoria, porque ela é uma espécie de representante de qualquer outra. Né? Então, isso é uma relação de soberania. O soberano não é isso, na política? Alguém que quando você olha para ele, você vê todo mundo, ele representa todo mundo. Então, o dinheiro representa todas as outras mercadorias. Se você tem dinheiro, você tem potencialmente qualquer mercadoria. Se você tem uma mercadoria, você só tem a porcaria da sua mercadoria na mão. Então, quando você, por exemplo, no contrato de trabalho, o proprietário do trabalho encontra o proprietário do dinheiro, a relação é meio assimétrica, porque um tem uma mercadoria soberana e o outro tem uma mercadoria que só se alguém quiser aquela mercadoria específica, ele vai poder vender. Então, um tem todo o tempo do mundo, porque ele pode trocar a qualquer segundo, e o outro não tem nenhum tempo na vida, porque está vendendo ele mesmo. Se ele não vender, ele não vive. O que o Marx chama de fetiche, e eu estou querendo chegar nesse ponto,
é que a relação entre os possuidores de mercadoria, ela aparece como uma relação entre mercadorias. Né? Então, por exemplo, o fato de que eu possuo uma mercadoria que é de uma certa qualidade, e você possui uma outra, que é o dinheiro, e elas são assimétricas, aparece como uma relação simétrica entre as duas coisas. Tem uma relação de poder por base do dinheiro. Se você tem dinheiro na mão, é engraçado isso, né? Em época de crise, a pessoa tem que guardar dinheiro. Eu vou pensar que você é doido, dinheiro é papel. Você não vai poder comer o dinheiro, mas você fica mais seguro ter todo o seu dinheiro debaixo do colchão do que uma pilha de lata de tomate. Né? Por quê? Parece que o dinheiro, porque ele representa qualquer coisa que você poderia guardar. Né? É engraçado que em época de crise a gente vai para coisa mais abstrata, né? Para mais concreta. Mas enfim. Então, o Marx aponta para o problema do fetiche. Ele fala assim, olha, a relação que permite que você esteja ali com aquela mercadoria apresentando ela, que ela seja apresentada como algo equivalente a outra coisa, essa relação desaparece, que é uma relação assimétrica, na relação simétrica entre os proprietários, entre as próprias mercadorias. Elas são equivalentes, elas têm o mesmo valor, logo é tudo igual, estão em casa. Não há realmente nenhuma relação. Enquanto o Marx dizia que tem um tipo de dominação indireta por baixo disso. Não estou dizendo que há uma dominação indireta na psicanálise, mas o importante é que a relação monetária, o fato que ela apaga esses traços de relação, me parece uma coisa de cada um está preocupado com o seu próprio umbigo, não sendo obrigado por ninguém a estar ali, faz com que pareça mesmo que a análise começa do nada. É o começo perfeito para uma teoria que diz que o significante não precisa começar. Porque ela realmente faz desaparecer o problema do começo da clínica. Né? Então, o fetiche da mercadoria e o fetiche do significante, das condições de produção do significante, um ajuda o outro. Né? Então, eu vi assim, na literatura sobre o dinheiro, é impressionante, literatura de psicanálise. O Lacan, primeiro, ele fala para a gente, o dinheiro é um significante que aniquila a significação. E é verdade, é interessante se você olhar, se alguém pede dinheiro, você nunca pergunta por que ele quer dinheiro? O que ele quer com isso? Né? Enquanto se alguém pede alguma coisa, pô, cara, compra para mim 2 abobrinhas. Meu Deus, como é abobrinha agora? O que ele está pensando? O que ele quer com isso? Enquanto que dinheiro, quem quer dinheiro é uma pergunta que não é que nem o que quer a mulher, o que é o pai. É a pergunta mais óbvia do mundo. Né? Aniquila qualquer processo de significação, não tem nada para perguntar com essa pergunta. Você não tem nenhum enigma. Né? Então, de um lado, o dinheiro parece aniquilar a significação, e do outro ele emerge para a clínica, como é justamente essa dimensão que ele serve para a gente. Ele emerge como o exemplo maior do que é o significante puro. Então, a facilidade que o psicanalista lacaniano tem de interpretar toda a economia do modo como a gente usa a teoria do significante, o dinheiro é uma linguagem, a economia é uma linguagem representativa. Então, de repente, tudo vira uma rede de diferenças, as mercadorias são diferentes, valores porque elas são diferentes, você não tem interesse em como funciona o sistema produtivo, todas as outras qualificações aqui, que é pouco de trabalho, nada disso importa. O fato é que o dinheiro é quase uma convenção simbólica. Não tem nada disso, mas enfim. Então, emerge essa ideia de que o dinheiro é um significante puro. E é interessante, o dinheiro, como aniquilando a significação, terminou o mundo, começou a clínica, faz a função do quadro. O dinheiro, como exemplo do significante puro, daquela símbolo que não tem nenhum referente na realidade, faz a função do encadeamento. Então você vê que como se encaixasse o conceito de dinheiro e o conceito de significante. Eles fazem a mesma função nessa franja. E o dinheiro aparece na clínica de várias maneiras. O analista adora falar de dinheiro, claro. Por quê? Porque ele cabe na clínica. Por um lado, você pode dizer que o dinheiro, por exemplo, quando eu pergunto para muitos amigos, o que é que o dinheiro faz pela psicanálise? Ele fala assim, a gente tem que cobrar, porque o dinheiro, ele marca que o sujeito perde alguma coisa para começar a trabalhar na clínica. Então, é uma maneira de perder para poder mostrar que você reconhece que você não pode tudo. Então, reconhecer o lugar da castração, implicar você no trabalho analítico, no desejo. Então, tem toda uma teoria da psicanálise que o dinheiro ele tem um papel na castração, na formação do desejo, etc. E tal. Seria por isso que ele pode cobrar os olhos da cara, porque, na verdade, Édipo também arrancou seus olhos. Basicamente, é essa a explicação por baixo. E tem a outra teoria, que é a teoria mais geral, que fala que o dinheiro funciona como um signo de gozo. Porque na cultura da gente, consumista, a gente quer sempre consumir mais e mais e mais e mais. Então, o dinheiro é o signo da capacidade de consumir tudo. Isso é o que é o significante fálico. O falo e o dinheiro são a mesma coisa, porque o falo é aquilo que faz... Estou falando em lacanês, desculpa. É o que faz a gente poder significar o que seria a maior capacidade de satisfação possível. E o dinheiro é exatamente isso, logo significante. Eu falo, dinheiro, falo, resolvendo. Não tem enigma.
E tem a terceira, que é a minha favorita, que é a crítica do capitalismo, que em vez de explicar por que a psicanálise existe no mundo capitalista, a gente explica por que todo o capitalismo a psicanalista já entendeu. Então, vários livros de psicanálise explicando qual é do capitalismo. No fundo, a economia é um discurso do gozo, que cria a fantasia da superação da castração. Então, a ideia é que o capitalismo funciona porque ele vende para a gente uma fantasia de que a gente vai superar os seus limites. Só isso vale para uma classe. É interessante, mas isso vale para 10 pessoas. Os caras que foram fazer análise comigo na ocupação, eu te garanto que eles não têm fantasia sobre os seus limites. O mundo não necessariamente funciona assim. Então, tem toda essa outra maneira de usar a psicanálise. O dinheiro tem que interpretar toda a cultura. Pois então, tem o dinheiro, que é uma das coisas que nomeia essa passagem entre fora da clínica e dentro da clínica, e é o nome mais corrente que a gente não sabe. Ninguém pensa nesse sentido, mas ele faz essa função, eu acho. E tem outro nome que é a exegese freudiana. Porque em vez de a gente perguntar como a nossa clínica começa, tem a pergunta como que a clínica começou. Como que Freud inventou a clínica? Ele tem uma série de perguntas que é tipo quem veio primeiro o ovo, a galinha, como foi que Deus inventou o mundo, que é desse tipo de mitologia psicanalítica. Quando foi que Freud fundou a psicanálise? Em 1895 ele era psicanalista? Já ou não era? Em 1896 ele já era. Então o importante foi aquilo que aconteceu à criança. Fica todo esse debate infinito, questões perenes. Qual a importância dos outros, das histéricas, na invenção da psicanálise? Foi o Freud que inventou a psicanálise? Foi o Breuer? Foi a Ana O? Quem foi? Depois a outra clássica também, que é do ovo e a galinha. Quem analisou o Freud, se Freud foi o primeiro analista? Ele se analisou? Foi o Fliss que analisou o Freud? Então fica todas as questões. O que a gente está perguntando? Por que a gente não está satisfeito com nenhuma resposta? Porque a gente não quer, na minha opinião, a resposta sobre o que aconteceu historicamente. A gente quer um conceito que explique como que antes não tinha análise e depois tem. A razão por que isso incomoda é porque você vê isso todo dia. Não é porque você é um cara todo mundo interessado na história da psicanálise. Mas isso incomoda porque você todo dia vê um lugar onde a clínica não existe e depois ela existe. E parece que tem que escolher. Ou bem ela nunca começa, ou bem você pode interpretar os seus amigos no bar. Você fica preso entre essas duas opções. Né? Então eu peguei aqui várias situações do Freud de coisas que não encaixam muito na psicanálise, tal como a gente conversa normalmente sobre ela. Uma que eu adoro é essa coisa que ele fazia do começo lá isso aqui é de 1893, tá, no começo do estudo sobre histeria, que ele fala que ele tinha um pequeno artifício técnico. Informa ao paciente que um momento depois farei uma pressão sobre a sua testa e asseguro que, enquanto a pressão durar, ele verá diante de si uma recordação sob a forma de um quadro, ou a terá em seus pensamentos sob a forma de uma ideia que lhe ocorra. E aí ele pede que o paciente então comunique essa ideia. E ele fala que ele está ciente que essa pressão na testa pode ser substituída por qualquer outro sinal ou qualquer outro exercício de influência física sobre o paciente. Se vocês quiserem continuar na situação, está ali. Mas vocês conseguem imaginar, para a clínica do silêncio, a clínica da intervenção sem controle do ato analítico, o que é o Freud pondo a mão na cabeça do paciente? Agora você vai lembrar aquilo que você esqueceu. Então, o que é isso? Quer dizer que o Freud então, não era analista nessa época e depois ele virou? Quer dizer que existe essa clínica da falta de sentido, essa clínica do real, clínica do não vamos tentar simplificar o que o paciente está fazendo, e tem o Freud pondo a mão na testa da pessoa e falando, saia desse espírito, desse corpo. O que é isso? Isso é uma fase pré-psicanalítica, não tem importância para você. Eu acho muito, é claro que na hora que você está querendo propor alguma coisa, você vira meio paranoico. Então é claro, quando eu vejo o Freud falando que tem um artifício que ajuda a coisa a ganhar um enquadre, vai aparecer alguma coisa que é significante na sua cabeça, para mim é interessante que ele fale disso, mas eu vou deixar isso quieto. Outra coisa que eu acho muito boa, enfim, essa é um enigma famoso, cara, né, do Freud. Porque quem nomeou, na verdade, quem mandou o Freud parar de falar, não foi uma sacação dele, foi uma paciente que falou que ela achava que a psicanálise funcionava muito melhor quando ela falava sozinha. Ela chamava de limpeza de chaminé. Ela vou ficar aqui falando sozinha, vai dando uma limpada no terreno, vai melhorando a situação. E ela mesmo parou o Freud. O Freud para de falar, não serve para nada o que você fala. E é uma coisa engraçada, né? Porque se você fala muito, eu falo às vezes demais. Você vê que não serve para nada, ele até falou, sai todo outro, a pessoa fala, tá bom, o que eu estava dizendo aqui,
Né? Então, essa retificação de que o método não é esse, não foi nem o Freud que inventou no começo, e quem atende sabe que você volta e meia lembrado, não pela razão prática ou razão pura, mas pelo paciente, que esse não é o método, para, está se embaraçando. Né? E tem essa aqui também que eu acho muito interessante, sobre a situação também das fronteiras da psicanálise, quando o Freud fala assim, que ele fala assim, a compreensível insatisfação com a ajuda insuficiente em todo o campo da arte medicinal e também da rebeldia interna contra o rigor do pensamento científico, que reflete para os homens a inexorabilidade da natureza, criam em todas as épocas e, novamente, hoje em dia, uma curiosa condição para o poder curativo das pessoas e dos procedimentos. A expectativa confiante, aquela confiança que a coisa vai para algum lugar, só se produz quando aquele que presta assistência não é médico e pode vangloriar-se de não entender nada da fundamentação científica da terapia. E quando o procedimento não foi comprovado por um teste rigoroso, mas é recomendado por alguma preferência popular. E aí depois ele fala assim, porque parece que ele está falando de um bando de charlatão, mas depois ele fala, mas o psicanalista também trabalha assim. Esse texto é muito antigo, na verdade, em 1905, mas ele tinha sido escrito antes até. E é interessante, ele está falando o poder curativo depende de uma expectativa, da coisa não está muito bem determinada, o que é que vai acontecer ali. Mas, ao mesmo tempo, isso não é uma espécie de ilusão que você pode desfazer. Essa ilusão ela tem algum poder sobre o que acontece. Eu acho que, infelizmente, o Freud era um conservador em termos políticos, de modo que, quando ele foi falar de fenômenos de massa, ele pegou esse nome, ideal. Então, tudo que envolve alguém criar alguma expectativa ou criar algum tipo de investimento numa coisa que não se entende muito bem, sempre parece que é uma